Era uma noite como qualquer outra. Pedro, um homem na casa dos 30, se preparava para dormir após um longo dia de trabalho. Ele morava sozinho em um apartamento antigo no centro da cidade, um edifício de arquitetura gótica que parecia esconder segredos em suas paredes grossas e corredores mal iluminados. O apartamento tinha um ar de mistério, com móveis antigos e detalhes ornamentados que contavam histórias de tempos passados. Pedro tinha o sono leve e, por isso, qualquer barulho o acordava. Naquela noite, porém, ele estava especialmente cansado e adormeceu rapidamente. Antes de se deitar, ele fechou todas as janelas e trancou a porta, como de costume, garantindo que sua pequena fortaleza estivesse segura. Por volta das 2 horas da manhã, Pedro acordou repentinamente, com o coração acelerado e uma sensação de terror inexplicável. Seu quarto estava envolto em uma escuridão opressiva, e ele sentiu um peso no peito, como se algo invisível estivesse pressionando contra ele. Ele ouviu um ruído fraco, como um sussurro distante, mas não conseguiu identificar de onde vinha. Ele tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado. Os olhos de Pedro arregalados, ele viu uma sombra escura no canto do quarto, próxima à porta. A figura parecia não ter uma forma definida, mas seus olhos brilhavam com um brilho malévolo. Um som baixo e gutural começou a ecoar pelo quarto, uma mistura de sussurros e gemidos que arrepiavam a espinha. Pedro tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Sua mente estava em pânico, mas seu corpo continuava imobilizado. A sombra começou a se mover lentamente em direção a ele, crescendo e se tornando mais ameaçadora a cada passo. Ele podia sentir o ar ficar mais frio e sua respiração se tornar mais difícil. A figura era alta, esquelética, e parecia flutuar suavemente sobre o chão, como se deslizasse através do ar. Quando a sombra estava quase em cima dele, Pedro conseguiu mover um dedo, depois uma mão, e finalmente se forçou a sair daquele estado de paralisia. Ele se sentou abruptamente na cama, respirando pesadamente, suando frio. A sombra havia desaparecido e o quarto estava silencioso, exceto pelo som de sua própria respiração. Seus olhos procuraram pela sala, e ele notou que a janela que ele tinha certeza de ter fechado estava agora entreaberta, uma brisa fria entrando por ela. Ele acendeu a luz e olhou ao redor, mas não havia nada ali. Ainda tremendo, Pedro percebeu que tinha experimentado um episódio de terror noturno, um pesadelo tão real que seu corpo reagiu fisicamente a ele. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir novamente, temendo que a sombra pudesse voltar. Ele sentou-se na beira da cama por um tempo, ouvindo os sons noturnos da cidade, tentando acalmar seus nervos. Nos dias que se seguiram, Pedro começou a pesquisar sobre o fenômeno e descobriu que muitas pessoas passavam por experiências semelhantes. Ele leu sobre a paralisia do sono, um estado em que a pessoa está ciente, mas incapaz de se mover ou falar, muitas vezes acompanhada por alucinações aterrorizantes. Saber que não estava sozinho trouxe algum conforto, mas ele ainda se perguntava se o que havia visto era apenas um fruto de sua imaginação ou algo mais sombrio que habitava nas profundezas da noite. Ele começou a prestar mais atenção aos detalhes de sua rotina noturna, certificando-se de que todas as janelas e portas estivessem trancadas e até comprou um pequeno abajur para manter uma luz fraca durante a noite. Apesar disso, a sensação de ser observado não o deixava, e ele começou a sentir que algo seguia, não apenas em seus sonhos, mas na própria realidade. Certa noite, ao voltar para a casa do trabalho, Pedro encontrou a porta do apartamento ligeiramente aberta. Seu coração disparou, mas ele não hesitou em entrar. Ele percorreu cada cômodo, verificando armários e cantos, mas não encontrou nada fora do lugar. Ainda assim, a sensação de presença não o abandonou. Dias depois, enquanto estava sentado em seu sofá lendo, Pedro ouviu um som baixo vindo do quarto. Ele parou, seu corpo enrijeceu e ele se levantou lentamente, caminhando em direção ao som. Quando abriu a porta do quarto, encontrou a mesma sombra no canto, mais definida desta vez, com uma presença quase tangível. Ele piscou, e a sombra desapareceu, deixando Pedro na escuridão, sentindo o frio da noite e o medo que parecia se enraizar cada vez mais em sua mente. Pedro decidiu que precisava entender melhor o que estava acontecendo. Ele começou a conversar com amigos e familiares sobre suas experiências, e alguns sugeriram que ele procurasse ajuda profissional. Pedro marcou uma consulta com um terapeuta especializado em distúrbios do sono. Durante as sessões, ele descreveu suas experiências em detalhes, e o terapeuta explicou que episódios de paralisia do sono são mais comuns do que ele imaginava. No entanto, a intensidade e a frequência de suas experiências indicavam que algo mais poderia estar contribuindo para seu estado mental. O terapeuta sugeriu que Pedro mantivesse um diário de sonhos e uma rotina de relaxamento antes de dormir. Pedro seguiu as recomendações, mas as sombras continuaram a assombrá-lo.
Ele começou a se questionar se havia algo de paranormal em sua experiência, e decidiu investigar a história do edifício onde morava. Ele descobriu que o prédio tinha sido um antigo sanatório no século XIX, onde muitos pacientes morreram em circunstâncias misteriosas. As histórias falavam de tratamentos cruéis e espíritos inquietos que nunca encontraram paz. Pedro começou a conectar os pontos e sentiu que as sombras que o assombravam poderiam ser os ecos das almas perturbadas que uma vez habitaram aquele lugar. Determinando a confrontar seu medo, Pedro procurou a ajuda de um grupo de investigação paranormal. O grupo chegou ao apartamento de Pedro com equipamentos sofisticados e sensores de movimento. Eles montaram câmeras em todos os cômodos e passaram a noite investigando. Durante a madrugada, enquanto Pedro e os investigadores observavam os monitores, uma das câmeras capturou um movimento estranho no quarto de Pedro. Uma sombra indefinida, semelhante à que Pedro havia descrito, apareceu brevemente na tela antes de desaparecer. Os investigadores analisaram os dados e concluíram que havia uma atividade incomum no apartamento de Pedro. Eles sugeriram realizar uma sessão de limpeza espiritual para tentar acalmar as energias perturbadas. Pedro concordou, e a cerimônia foi realizada com o uso de incensos, orações e objetos sagrados. Após a sessão, Pedro sentiu uma leveza no ar e, nas noites seguintes, os episódios de terror noturno diminuíram significativamente. Ele ainda tinha pesadelos ocasionais, mas a presença opressiva parecia ter diminuído. Pedro continuou a seguir as recomendações do terapeuta e manteve uma rotina de relaxamento antes de dormir. Com o tempo, Pedro começou a recuperar sua paz de espírito. Ele nunca esqueceu as sombras que o atormentaram, mas aprendeu a viver com a possibilidade de que alguns mistérios nunca são totalmente resolvidos. O apartamento, antes uma fortaleza de medo, tornou-se um lugar de reflexão e coragem para Pedro, um lembrete constante de que enfrentar seus medos é o primeiro passo para superá-los.